Olá, feliz ano novo e bem-vindos ao Conversa Pública Especial. Hoje é o dia da posse do novo presidente do Brasil. Jair Bolsonaro inicia o seu governo para os brasileiros, prometendo principalmente combater a corrupção e levantar a economia. A expectativa do Gabinete de Segurança Institucional, órgão ligado à defesa da presidência, é de que até 500 mil pessoas estejam participando do evento que ocorre neste momento na Esplanada dos Ministérios, em Brasília. O 38º mandatário terá muitos desafios pela frente. Um dos principais é a geração de empregos. No ano de 2018, os brasileiros viram uma recuperação ainda lenta da nossa economia. Em maio, a greve dos caminhoneiros parou o país, afetando o desempenho da produção e do PIB. O dólar e a Bolsa de Valores sofreram oscilações motivadas por fatores internos e externos, como as eleições de outubro e a guerra comercial entre Estados Unidos e China. Que ano turbulento, mas 2019 promete. Com Bolsonaro no comando do país, o mercado vê com bons olhos a economia brasileira. E isso reflete diretamente no mercado de trabalho, com o maior número de contratações e posições ofertadas. As empresas acreditam e apostam mais em novos postos de trabalho. Esta é, sem dúvida, a maior preocupação do brasileiro: conseguir um emprego. Pensando nisso, o Conversa Pública Especial de hoje conversou com profissionais que vão ajudar com dicas para realizar este tão almejado sonho para muitos em 2019. Meu nome é João Gabriel Hargreaves, eu sou engenheiro mecânico, especialista em solda, formado na Alemanha, e a minha especialidade sempre foi trabalhos de integridade estrutural da área industrial. E nos últimos 12 anos trabalho com a inovação. O país tem um problema muito sério com a inovação e eu passei a utilizar a inovação como um processo de desenvolvimento das áreas em que eu atuei. Inovação no sentido de que o desenvolvimento de produtos inovativos é a única chance que o país tem para conseguir crescer, dar novos empregos com valor agregado. Esse é um grande problema do país. O empreendedorismo inicia com um processo de inovação. A inovação, ela ocorre em várias áreas, principalmente dentro das universidades. Posteriormente, elas são absorvidas por um grupo de pessoas que são empreendedores, e aí nós temos o processo do empreendedorismo na sua concepção perfeita. A primeira coisa é, você tem que ter 3 pilares completos: o conhecimento, a habilidade e a motivação. Você tendo o conhecimento ou não, você pode buscar o conhecimento, tendo a habilidade, que você treina para ter habilidade, motivação, claro, que você tem que ter, que é item inerente da pessoa, mas não deve se iniciar nenhum processo de empreender ou de empreendedorismo sem buscar conhecimento e a habilidade necessária para o setor que você está trabalhando. Você pode estar em alta tecnologia, você tem que estar junto de pessoas de alta tecnologia. Não adianta empreender em processos que você não tem conhecimento ou não tem habilidade. Na área, por exemplo, rural, é muito mais simples o processo do empreendedorismo, mas tem que ter, de qualquer maneira, conhecimento para poder valorar o seu produto. Tem que ter habilidade para transformar esse produto em algo que traga de volta recursos financeiros ou de impacto social. O Brasil, por natureza, é burocrático. Para você abrir uma empresa é complicadíssimo. Para você fechar é também complicado. Quem não tem emprego tem 2 opções: ou vai para o informal, com um pouco de capacidade de se alavancar nesse informal, usando métodos já conhecidos, ou vai empreender. Isso é uma grande diferença que está acontecendo hoje, no momento, é o aumento do número de empreendedores em função do próprio desemprego. Só que alguns caem no informal fazendo o mesmo, e alguns outros que são empreendedores que querem correr um pouco mais de risco, inovam no processo e muitas vezes dão muito certo.
Com certeza 2019 vai ser muito melhor que 2018 e 2020 muito melhor do que 2019. Então a tendência hoje, na minha opinião, é crescimento. Os nossos economistas aqui da PUC falam sobre isso e nós temos uma pequena diferença. O novo governo já sinalizou Marcos Pontes como ministro de Ciência, Tecnologia e Inovação. É um homem de inovação. O país nenhum do mundo cresce sem um processo de inovação. O motor, se vocês pensarem num carro, o carro sem motor não anda. E a inovação é o motor do desenvolvimento e crescimento de um país. Sem inovação, o país não cresce. Então, com um homem de inovação já dentro do Ministério, eu acho que é uma grande coisa para o nosso país e uma grande sinalização que vai dar certo. Medo todos nós temos, isso é um troço interessante. Agora, não pode, tem que fazer com que esse medo se torne realmente um ponto para tomar certos cuidados, mas não ter e passar para frente. Não parar em função desse medo. O medo continua existindo, vai continuar a existir, mas empreender é um item importante, mesmo com um pouco de medo, vai dar até a capacidade de alguns itens ele vai tomar mais cuidado, isso é muito bom, e planejar. Planeje a vida que funciona 100% e empreenda. Empreender é interessante e é gostoso, tem risco, mas tudo na vida tem risco. No próximo bloco, dicas de como se posicionar no mercado de trabalho em 2019. Voltamos já. Entrar no mercado de trabalho é um desafio e tanto. Permanecer nele com sucesso talvez apresente ainda mais dificuldades. As exigências profissionais são cada vez maiores e os funcionários precisam se readaptar constantemente. Para dar uma força para quem quer saber como se portar melhor no ambiente corporativo e conseguir o tão almejado emprego, o Conversa Pública conversou com o consultor João Cossenza. Meu nome é João Cossenza, sou consultor de empresas e é um prazer estar aqui com a TV Boas Novas. Bom, é sabido que o Brasil saiu recentemente de uma recessão, né? Isso, obviamente, influenciou o mercado de trabalho. É sabido que tem mais de 13 milhões no Brasil desempregados, né? Fora os que deixaram de procurar porque desistiram por alguma razão, né? Então, a gente tem esperança que a partir de 2019, com a mudança na economia, isso vai melhorar, né? Só que os empregos sempre aparecem de forma muito gradual. Eles aguardam o movimento da economia para poder voltar, né? Então, a esperança de todos nós, inclusive eu como consultor, é que os empregos comecem a aparecer. Mas a dificuldade hoje é que os maiores empregadores no Brasil são as pequenas e médias empresas. Elas correspondem a 54% dos empregos no Brasil. Não são as grandes empresas. Então, a crise atingiu essas pequenas empresas também. Então, à medida que a economia for recuperando, essas pequenas empresas, com o aumento da confiança, vão naturalmente contratando, as pessoas comprando e consumindo, enfim. Essa é a expectativa que as pessoas têm para 2019. Então, a dificuldade é essa. A economia tem que voltar a desenvolver, tem que voltar a crescer para poder gerar emprego, né? O conselho que eu dou para quem está desempregado é que procurar trabalho é um trabalho. Então, eu entendo dessa maneira. Então, você tem que ter uma rotina para procurar trabalho. Uma coisa, por exemplo, que não funciona é você ficar emitindo ou mandando currículo para todo mundo. Isso é uma coisa que não funciona, isso é provado que não funciona, porque você não sabe quem está recebendo, né? E você vai ser mais um entre milhares de pessoas que fazem a mesma coisa. Então, o que eu aconselho, como consultor, é que as pessoas comecem com a rede de relacionamentos dela, né? As pessoas mais próximas, os amigos, os parentes, né? Porque network não é para você pedir emprego, network é para você fazer contato e ser lembrado em algum momento que a pessoa precisar, alguma empresa precisar. Então, network é fundamental. Então, mandar currículo só não adianta. Então, você tem que fazer network, tomar um café com uma pessoa, almoçar com outra e pedir que ela indique 2 ou 3 pessoas que ela possa conversar. Então, para mim, essa é a maneira mais eficiente de você voltar ao mercado de trabalho e, juntando a isso, obviamente, o desenvolvimento, a retomada do desenvolvimento do país, né, da economia. Com a retomada da economia, vai ter espaço também para o jovem, né? Existem programas específicos para primeiro emprego, existem programas de estágio que contratam logo em seguida, então é importante você fazer estágio em empresas também para poder ser chamado para participar de processos seletivos, né? A gente sabe que é difícil, que tudo isso vai depender de uma retomada consistente e sustentável da economia. Mas é uma dificuldade, sem dúvida, o primeiro emprego.
porque a pessoa exige uma experiência que o jovem não tem. Então a mentalidade, quem está contratando, também tem que mudar. O currículo é a tua vida, né? Apesar de eu achar que não é só o currículo que é digamos assim, o fator mais importante, hoje você tem redes sociais profissionais, que é o LinkedIn, por exemplo, onde a tua história está lá também. Então tem muitos recrutadores em grandes empresas, empresas pequenas também, que procuram no próprio LinkedIn, né? Mas eu acho que a entrevista é muito importante, né? Você, olho no olho, ou via Skype, que tem muitas empresas que fazem via Skype, você poder mostrar a tua história e mostrar teus resultados, mostrar aonde você pode fazer diferença naquela empresa. Então, somente o currículo é muito frio, por isso que o envio só não é tão eficiente. Né? O eficiente é você estar criando aquela rede de relacionamentos, que eu comentei aqui, e no caso de uma entrevista, aí sim você apresentar teu currículo e mostrar os resultados que você obteve. Então é muito importante cada profissional identificar qual é a minha praia, né? Assim, onde é que eu gosto de atuar, onde é que me satisfaz mais atuar, né? Onde é que eu dou o meu melhor, onde é que eu sou melhor. Isso está ligado com o meu propósito? E a empresa que eu estou trabalhando também me dá condições de ter um sentido no que eu faço. Então é fundamental você se fazer essa pergunta para se reinventar. Porque a reinvenção pessoal passa por uma definição do que eu quero para a minha vida, com propósito. Qual é a diferença que eu quero fazer na empresa? Qual é a diferença que eu quero fazer na sociedade? Então essa é uma pergunta que incomoda muita gente. Porque as pessoas vivem, as pessoas passam, né? Mas não se preocupam qual é o propósito dela. O propósito sempre é para a sociedade. É sempre para os outros, não para ela só, satisfação pessoal, né? Então esse para mim é um caminho fundamental dessa reinvenção. E aí quando você descobre o teu propósito de vida, né, por que eu estou aqui, né, qual é a diferença que eu vou fazer, tudo muda, o sentido da vida dela muda. Então até o trabalho, mesmo naquele momento, o trabalho não seja exatamente o que ela quer, mas ela sabe onde é que ela quer chegar. Então é muito importante essa estratégia que ela vai traçar para chegar onde ela quer. Eu acredito, e eu estou otimista com relação a isso, que a nova equipe econômica vai incentivar ainda mais o empreendedorismo, tirando ou reduzindo alguns impostos, facilitando o processo burocrático de abrir empresas, né? Agora, tem um detalhe, ao mesmo tempo que o Brasil é um país muito empreendedor, né, de acordo com algumas estatísticas, né, 25% das empresas falem nos primeiros 2 anos. Aí você pergunta, por que, João, isso acontece? Por falta de preparo. Às vezes as pessoas saem dos seus empregos, pegam suas verbas rescisórias e vão investir uma coisa que acham que conhecem. E aí se dão mal, né? Então o conselho que eu dou, você está com algum dinheiro, você quer abrir um negócio, estude, analise, pesquise sobre esse negócio. Não vai abrindo qualquer negócio porque dizem que você vai ganhar dinheiro. Né? Qual é o teu propósito em abrir um negócio? Qual é que empresa, que tipo de negócio você que quer abrir que possa fazer diferença na sociedade? Então são questionamentos que têm que ser feitos antes de abrir um negócio, senão vai cair nessa taxa de mortalidade. Nesse momento, a mudança de mentalidade do empresário tem que ser muito positiva. Deixar para trás, gente, ok, atravessamos a crise, passou, mas vamos acreditar que a gente está numa nova fase no país, vamos acreditar no nosso país. Então isso é fundamental, acreditar. E outra coisa, você colocar pessoas certas nos lugares certos. Contrate, mas contrate com critério. Né? Que aquela pessoa traga a competência que você precisa, ou que você incentive a pessoa de dentro da tua empresa, né, a se autodesenvolver, a crescer profissionalmente. Então a gestão de pessoas no momento de crise e de retorno ou de saída da crise é fundamental. Não é só sair vendendo, você tem que ver as pessoas como é que estão na empresa. Então é fundamental que você tenha pessoas estimuladas, motivadas a crescer. Porque isso vai acontecer. E todo mundo acreditando, a equipe trabalha unida, trabalha motivada e os resultados começam a aparecer. Porque, na verdade, a empresa é feita de pessoas. Eu sempre acho que vale a pena a gente tentar dar o primeiro passo, né? Eu acho importante, mas é muito importante você conhecer aonde você está entrando. Então, estude sobre o mercado que você quer entrar, analise, converse com pessoas que já empreenderam ou em negócios parecidos, leia bastante antes de você dar esse passo em busca do empreendedorismo. Nem todos nós somos empreendedores, eu tenho essa visão, eu acho que tem pessoas que não têm essa vocação, enfim, isso é um assunto mais... Mas você que quer empreender, você sente que tem essa veia empreendedora, empreenda, mas empreenda com cuidado, tomando, planejando, conversando com as pessoas, enfim, é a dica que eu te dou. Dê o primeiro passo. E aí a coisa acontece, tem um propósito na tua vida, tem um propósito para a sua empresa e faça a diferença. E, sabe, seja otimista, acredite em você e acredite na sua equipe. No próximo bloco, o economista Gilberto Braga traça um panorama da economia para o próximo ano. Voltamos já.
Entra ano, sai ano, os economistas são chamados para formular previsões para o crescimento econômico. Este ano não seria diferente. Há grande expectativa para a melhora nos índices econômicos. O Brasil precisa sair da pior recessão da sua história. Nosso especialista Gilberto Braga está otimista com as perspectivas da economia para 2019 no governo de Jair Bolsonaro. Vejam. A expectativa para a economia em 2019 é bastante positiva. 2018 foi um ano em que consolidamos a saída da crise, portanto, já foi um ano um pouquinho melhor que 2017 e 2016, que, como todo mundo se lembra, o Brasil estava em recessão. Então, nós consolidamos essa virada de jogo, mas a economia não avançou muito. O calendário eleitoral, a indefinição sobre quem seria o presidente da República, sobre quais seriam os planos econômicos para 2019, e até mesmo no começo do ano, nós tivemos a greve dos caminhoneiros que afetou logo na virada do primeiro trimestre para o segundo trimestre o desempenho da economia. E aquele cenário que já era comum de indefinição, de paralisia, às vésperas das eleições, acabou que se foi antecipado e nós passamos um ano quase que em compasso de espera para 2019. Finalmente o ano novo chegou, 2019 é um ano de bastante expectativa e tudo sugere que vai ser um ano melhor do que os 3 anos anteriores. O ano de 2018 foi um ano que nós já fechamos com uma pequena melhora no mercado de trabalho. Isso significa que aquele quadro do início do ano, onde o desemprego só crescia, e nós tivemos aí um desemprego na faixa entre 13% e 14% da população economicamente ativa, o que significa dizer que cada 100 trabalhadores em idade para trabalhar, com disposição para trabalhar, que procuram emprego, no Brasil, nós teríamos aproximadamente 14 pessoas que não conseguem um emprego. E entre aquelas que conseguiram um emprego, nem todas são bem remuneradas e nem todas trabalham naquilo que têm competência para fazer. Conseguem um bico, uma subocupação, alguma forma, como a gente diz, para se virar e colocar algum dinheiro no bolso e alguma comida sobre a mesa para alimentar a sua família. Nós já melhoramos no final de 2018 e para 2019, se a economia confirmar um crescimento de 2,5% do PIB, esse desemprego começa a cair já progressivamente num ritmo maior. Isso significa que desses 13, 14 brasileiros em cada 100, esse número vai baixar para perto de 11%, para perto de 10% ao final de 2019. Isso ainda assim não quer dizer que vai ter emprego sobrando, não significa dizer que as pessoas vão estar com muita renda nesse primeiro momento, mas significa, de fato, uma melhoria. Então, para a pessoa ter a motivação de investir, é preciso que a expectativa de ganho seja positiva. Isso significa ter confiança nos planos de governo, confiança no novo governo, acreditar que a equipe econômica vai conseguir realizar aquilo que vem planejando e que o Brasil vai ser melhor. De uma forma geral, é preciso que o governo consiga equilibrar as suas finanças, ou seja, gastar menos e arrecadar mais. Do ponto de vista da economia propriamente dita, para a geração de empregos e melhoria geral do país, é preciso investir em infraestrutura. Então, além de economizar nas despesas, melhorar a arrecadação, gerar obras que possam trazer desenvolvimento para o país e tirar o Estado daquelas áreas e empresas onde ele não é necessário, onde já há recursos da iniciativa privada que se interessam por essas áreas, e daí é preciso, com seletividade, bom senso, fazer a privatização de algumas empresas e de alguns setores, ou seja, o Estado desinvestir e parar de atuar nesses segmentos. É preciso entender que o emprego está mudando no Brasil.
Se você olha para o serviço bancário, por exemplo, é um grande exemplo. Há 10 anos atrás, as agências bancárias eram numerosas e cheias, e muito lotadas. De uns anos para cá, as lotéricas passaram a fazer serviço bancário, os bancos foram informatizados e hoje eu tenho certeza que você que está nos assistindo nesse programa especial, você tem no seu aplicativo do celular um banco na sua mão, na palma da sua mão, na tecla do seu celular, no toque do seu dedo. Então, as novas áreas de emprego que certamente vão gerar oportunidades, elas envolvem ou novos nichos de negócio ou novos aplicativos tecnológicos. Então, hoje, as novas gerações, elas já foram educadas, estão chegando na idade de entrar no mercado de trabalho com conhecimento de tecnologia que a minha geração não tinha. Eu não tenho competência, nem inteligência, nem conhecimento para, por exemplo, desenvolver um programa de um aplicativo para computador, mas provavelmente os nossos filhos, o seu filho vai ter. Então, isso é uma novidade que vem revolucionar esse mercado de trabalho, porque além do uso da ferramenta, você usa a capacidade, a inventividade e a criatividade do brasileiro em lidar com essas novas oportunidades. Isso é extremamente inovador. E há também uma percepção de que há novas formas de empreender que não existiam no passado. Antigamente, para você ter uma loja e vender o que você quisesse, você tinha que investir fisicamente num ponto de venda. Hoje você vende tudo de maneira virtual. Aliás, as vendas pela internet, ela em muitos casos, em alguns segmentos, superam as vendas físicas. Então você pode ter uma loja virtual sem investir em contratar um ponto fixo, em botar decoração, em pagar impostos caros, como de habite, de licenciamento, de alvará, de colocar um cartaz, colocar um luminoso. Hoje em dia você faz tudo com muita criatividade pela própria tecnologia. Novas oportunidades surgem, mas não necessariamente naquilo que você vinha trabalhando. Então é comum a pessoa que era vigilante se tornar frentista, o frentista se tornar trabalhador de um call center ou virar balconista de uma loja. E hoje a diferença salarial ela não é muito grande entre uma atividade e outra, porque a crise dos últimos anos ela achata, ela diminui a remuneração geral da economia. Então, o importante é você não ter restrições, é você se jogar de peito aberto e encontrando uma oportunidade, fazendo diferente, mostrando que você é competente e com a sua capacidade, a sua performance, você fazer a sua remuneração crescer. Se recolocar no mercado de trabalho, não pense que é como alguns anos atrás, que você vai ficar muitos anos ou vai se aposentar naquela atividade. Se recolocar é uma porta de entrada para estar empregado e, a partir dali, você encontrar novas oportunidades melhores que te remunerem mais e que aproveitem melhor o seu talento. O Conversa Pública especial de hoje fica por aqui, mas lembrando que amanhã voltamos com Boas Novas Brasil. Obrigado pela companhia e até amanhã.